Olá, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje. América Portuguesa, expedições, feitorias e comércio do pau-brasil. Essa é a nossa aula no dia de hoje. Qual é o objetivo dessa aula, pessoal? Na aula de hoje, nós vamos compreender as causas da expansão marítima portuguesa, as suas consequências para a época e também para os dias atuais. Compreender como se deu a chegada dos portugueses no Brasil e também os seus desmembramentos. Só relembrando aí, para vocês poderem recordar, as grandes navegações, sua importância e também os mitos e lendas, os fatores que levaram os portugueses a serem pioneiros nesse processo das navegações marítimas e também as expedições marítimas de Portugal. Estou compartilhando com vocês aí um mapa, né? Porque os portugueses, animados com o sucesso de Vasco da Gama, eles resolveram montar uma nova expedição, dessa vez em direção às Índias. Olha pelo mapa aí, pessoal. Ó, tá vendo aqui? Portugal, né? Lisboa. Aí eles resolveram fazer uma nova expedição agora com destino às Índias, tá? Aqui vocês estão vendo o detalhe do mapa das navegações portuguesas, a navegação de Vasco da Gama, né, representada pela linha verde, tá? E aí os portugueses resolvem então fazer aí uma nova expedição, só que dessa vez em direção às Índias, tá ok? Bom, então, gente, vamos falar da expedição de Pedro Álvares Cabral. Nobre, Pedro Álvares Cabral e sua esquadra partiram de Lisboa no dia 9 de março de 1500. Tá? O nobre Pedro Álvares Cabral, ele parte de Lisboa, em Portugal, no dia 9 de março de 1500, com finalidade militar. O que eles desejavam, gente? Conquistar o quê? Conquistar as Índias, ó. Tá aqui, ó. Os portugueses resolvem fazer uma nova expedição. Então está aqui Lisboa, né? Acompanhando pelo mapa. Eles iam fazer então esse trajeto, olha só para vocês verem, gente, esse trajeto para chegar até as Índias, tá? A expedição do Pedro Álvares Cabral era formada por 13 navios, 10 naus e 3 caravelas. E nessa expedição existiam cerca de 1.500 pessoas, escrivão, cartógrafos, padres, soldados, navegadores experientes, como Bartolomeu Dias, que foi o primeiro europeu a contornar a África. Vou mostrar para vocês agora, nesse quadro aqui, um retrato de Pedro Álvares Cabral, quando ele tinha aproximadamente uns 30 anos de idade, tá? Essa pintura aí é do início do século XX. Então, nessa pintura aqui, nós podemos ver um retrato do Pedro Álvares Cabral quando ele tinha mais ou menos uns 30 anos de idade. Como curiosidade, as 3 caravelas da esquadra de Cabral se chamavam Santo Antônio, São Pedro e Nossa Senhora Anunciada. Esse era o nome aí das 3 caravelas da esquadra de Cabral. Santo Antônio, São Pedro e Nossa Senhora Anunciada. Aqui, ó, nessa imagem, vocês podem ver uma réplica da nau de Pedro Álvares Cabral. É um memorial do descobrimento que se encontra em Porto Seguro, na Bahia, tá? Então, isso aqui que vocês estão vendo nessa foto é uma réplica da nau do Pedro Álvares Cabral, que se encontra em Porto Seguro, na Bahia. É um memorial do descobrimento do Brasil que vale a pena, né, você pesquisar sobre isso, viu? Viu, pessoal? Vocês que estão me assistindo aí pelo Meet, vocês que me assistem pela rede social, pelas redes sociais, né? Vale a pena pesquisar aí esse memorial do descobrimento do Brasil em Porto Seguro. Essa é uma réplica da nau do Pedro Álvares Cabral.
Bom, e como foi a travessia? Como que foi esse processo de travessia? 1.500 homens, a esquadra do Pedro Álvares Cabral sai de Lisboa, em Portugal, com destino às Índias. E como foi essa travessia? Pedro Álvares Cabral foi orientado que durante a sua ida para as Índias tomasse posse de qualquer terra que encontrasse pelo caminho. Vou repetir para vocês. Pedro Álvares Cabral foi orientado que durante sua ida para as Índias tomasse posse de qualquer terra que ele encontrasse pelo caminho. Depois de 43 dias no mar, os tripulantes avistaram pássaros e algas marinhas, sinal de que havia terra por perto, após 43 dias de viagem. No dia 22 de abril de 1500, era uma quarta-feira, avistaram um monte verde azulado de formas arredondadas. Deram o nome a esse monte de Monte Pascoal. Por quê, gente? Porque era semana de Páscoa. Tá? Chegavam então ao território brasileiro, exatamente onde hoje é Porto Seguro, na Bahia. Então veja bem, no dia 22 de abril de 1500, era uma quarta-feira, a esquadra avistou um monte verde azulado, de forma arredondada, deram o nome a esse monte de Monte Pascoal, porque era a semana de Páscoa. Chegavam então ao território brasileiro, exatamente onde hoje é Porto Seguro, na Bahia. Estou mostrando para vocês aqui, ó, tá? A fotografia do Monte Pascoal, aqui, ó, pessoal, a fotografia, né, que retrata a vista do Monte Pascoal. Hoje, nos dias atuais, a região abriga o Parque Nacional e Histórico do Monte Pascoal e também a terra indígena da etnia Pataxó. Tá? Foi assim, então, a chegada à terra de Santa Cruz. Desse jeito aí, Pedro Álvares Cabral e sua esquadra chegam após 43 dias no mar, né? Após 43 dias no mar, eles enxergam esse monte, que recebeu o nome de Monte Pascoal, por que mesmo? Porque era semana de Páscoa. Nós estamos vendo aqui uma foto atualizada, né, do Monte Pascoal. Aqui hoje nós temos o Parque Nacional e Histórico do Monte Pascoal e também a terra indígena da etnia Pataxó. Ok? Bom, chegando às novas terras, Pedro Álvares Cabral fincou uma cruz para simbolizar a posse portuguesa, fez contato com os nativos e também ordenou a celebração de uma missa. Na sequência, enviou uma embarcação de volta para Portugal com uma carta de Pero Vaz de Caminha e escrivão do navio. Então, eu gostaria agora que vocês, alunos aqui do MIT, também quem me acompanha pelas redes sociais, fechassem os olhos. Feche os olhos e tenta imaginar. 1500. De repente, uma esquadra com 1.500 homens, 43 dias de viagem pelo mar. Eles enxergam um monte de forma arredondada, um verde azulado, e esse monte recebe o nome de Monte Pascoal porque era a semana de Páscoa, e eles estavam chegando ao novo território, tá? Exatamente onde hoje é Porto Seguro, na Bahia. Então, fechem os olhos e imaginem. 1.500 homens desembarcando agora em uma região que eles nunca tinham pisado antes. E ali eles têm contato com os nativos. Imaginem vocês esse contato com os nativos. Os europeus não conhecendo a língua nativa e os nativos não conhecendo a língua dos europeus. Imaginem vocês como foi esse primeiro contato. Aí esses nativos, eles ficam olhando para aquelas pessoas que eles nunca tinham visto antes, eles descem dos navios, né? Eles descem lá das naus e fincam uma cruz, um símbolo que para os nativos eles nunca haviam visto antes. Eles fincam uma cruz e tomam posse de uma terra que já tinha dono.
E quem era o dono dessas terras? Eram os nativos. Aí eu pergunto para você, como que alguém pode descobrir alguma coisa se ela já pertence a alguém? Pedro Álvares Cabral tomou posse dessas terras, ignorando totalmente os nativos que ali viviam. Como que você vai tomar posse de um terreno que não é seu? Como que você vai tomar posse de uma casa que não é sua? Como que você vai tomar posse de um carro que não é seu? Como você vai tomar posse de uma caneta, um lápis ou um caderno que não é seu, que não te pertence? Isso é certo ou é errado? Diz para mim, é certo ou errado? Como que alguém pode tomar posse de alguma coisa que não pertence a ele? E foi justamente o que Pedro Álvares Cabral fez. Ele finca uma cruz e simboliza a posse dos portugueses. Aí, na sequência, ele manda uma embarcação de volta para Portugal com uma carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão do navio. Vou compartilhar com vocês aqui, ó, a elevação da cruz em Porto Seguro, né? Uma tela, no ano de 1878. Então, aqui vocês podem ver o impacto cultural que é a elevação da cruz em Porto Seguro. Pela imagem aqui, ó, de 1879, né? Nós temos aqui os nativos, nós temos os europeus levantando uma cruz e os nativos observando, né? Tentando entender o que é que que estava acontecendo, né? E Pedro Álvares Cabral, então, toma posse, no dia 22 de abril de 1500, dessas terras em nome da coroa portuguesa. Aí começamos o período pré-colonial. Pré-colonial eu chamo de anos esquecidos, que vai de 1500 até 1531. Os primeiros e principais colonizadores foram traficantes, náufragos, degradados. Tá? Esses foram os primeiros colonizadores no nosso país. É isso mesmo, vou repetir para você, não tô falando coisas que você não está entendendo. Vou repetir para você. Os primeiros e principais colonizadores foram traficantes, náufragos e degradados. Tá? Esses foram os primeiros e principais colonizadores do Brasil. Degradados eram aquelas pessoas que se encontravam presos em Portugal, condenados à morte, e eles tinham uma opção: ou você vem para as novas terras, ou você vai ter sua sentença cumprida. Então, entre morrer, porque já estava preso em Portugal, e vir para as novas terras, eles vieram para as novas terras. Então, para cá vieram os traficantes, para cá vieram os estupradores, para cá vieram assassinos, degradados, aquelas pessoas que estavam condenadas em Portugal, tinham duas opções: ou você era condenado à morte lá, ou você vinha para as novas terras. Então, esses foram os primeiros e principais colonizadores do nosso país. Traficantes, náufragos, degradados. Porém, o convívio com os nativos foi pacífico. Eles mantinham um bom relacionamento com os chefes tribais e muitos acabavam se casando com as filhas dos caciques. Nesse período pré-colonial, que eu estou falando para vocês, destaca-se Caramuru, ou Diogo Álvares, tá? Diogo Álvares, um português que naufragou em Arraial do Rio Vermelho em 1509, atual Salvador. Ele viveu entre os Tupinambás, casou-se com Paraguaçu, filha do cacique Taparica. Recebeu homenagens do rei Dom João III por facilitar o contato dos primeiros missionários e administradores europeus com os índios, inclusive em 1548, com a expedição de Tomé de Souza na implantação do governo geral no Brasil. Tá? Caramuru, inclusive, é o título de um filme, né? Fica aí uma dica para você também, para você pesquisar e para você assistir o filme Caramuru, que conta a história do Diogo Álvares, um português que naufragou em 1509 em Salvador e acabou se casando com Paraguaçu, filha do cacique Taparica. Nós estamos vendo aqui o Caramuru, representado pelo artista baiano Tito Batista, em 1900.
é uma tela no acervo do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Então, essa tela, ela retrata a imagem do Caramuru. As primeiras expedições que vieram no período pré-colonial. Gaspar de Lemos, 1501, eu costumo chamar essas expedições de expedições colonizadoras. Gaspar de Lemos, em 1501, explorou grande parte do litoral brasileiro, nomeou os principais acidentes geográficos, constatou a existência de grande quantidade da madeira pau-brasil ao longo do litoral. Essa constatação foi atribuída ao navegador florentino Américo Vespúcio, porém, eles não encontraram nem ouro nem prata. Mas o pau-brasil foi usado para tingir tecido, construir móveis, casas, e acabou ganhando aí um grande valor comercial. Tá? Então, eles não encontraram ouro, não encontraram prata, mas eles exploraram o pau-brasil. E para que o pau-brasil era utilizado, pessoal? Para tingir tecido, construir móveis, casa, e acabou ganhando um grande valor comercial. As primeiras expedições, continuo falando para você agora do Gonçalo Coelho, que veio para cá em 1503, ele foi contratado do rei de Portugal como comerciantes, tá? Então, Gonçalo Coelho veio para cá em 1503, foi contratado, tá, do rei de Portugal. É um contrato, né? Um contrato do rei de Portugal com comerciantes que estavam interessados na exploração do pau-brasil, destacando-se aí, então, o rico comerciante Fernão de Noronha. Fernão de Noronha é um local turístico que nós temos aqui no nosso país, né? Muito frequentado pelos turistas, diga-se de passagem, né? A ilha de Fernão de Noronha. Então, Gonçalo Coelho, em 1503, é um contrato do rei de Portugal, são comerciantes que vêm para cá para explorar o pau-brasil. Se destacou Fernão de Noronha, e em sua homenagem hoje tem uma ilha com esse nome, né? Ilha de Fernão de Noronha. Agora, veja bem, o que é que esse comerciante Fernão de Noronha queria? Explorar o quê? Explorar o pau-brasil, porque eles eram comerciantes. De 1516 a 1526, tivemos Cristóvão Jacques. Essas duas expedições tiveram o dever de deter o contrabando de pau-brasil. Essas expedições, pessoal, do Cristóvão Jacques, 1516 e 1526, ficaram conhecidas como expedições guarda-costas. Por que expedições guarda-costas, pessoal? Porque eles vieram para cá com o dever de deter o contrabando de pau-brasil. Tá? O dever deles era deter o contrabando de pau-brasil. A principal atividade econômica nesse período era a extração do pau-brasil, também conhecido como pau de tinta. Em troca da extração das árvores, os índios recebiam aí espelhos, gorros, facas, machados, bijuterias, roupas, né? Então, os índios realizavam o trabalho de cortar e transportar o pau-brasil, e em troca, né, nessa ilustração aqui, vocês vão ver bem aquilo que eu estou dizendo agora, né? O pau-brasil sendo explorado, os indígenas cortavam a madeira e transportavam a madeira até o local de embarque. E, em troca, os indígenas recebiam espelhos, gorros, facas, machados, bijuterias, roupas, e o nome dessa troca era escambo. Escambo era o nome dessa troca. Eles cortavam e transportavam o pau-brasil e recebiam o escambo, que era a troca por espelho, machado, por bijuterias. Ok? Aqui vocês podem ver bem nessa imagem o que eu estou explicando para vocês. Essa ilustração do escambo do pau-brasil foi publicada em 1556, de Giovanni Battista Ranuzio, tá, na Biblioteca Digital de Cartografia Histórica na USP. Bom, aí vem as feitorias. Eu quero mostrar para vocês aqui na imagem, ó, olha aqui, ó. Aqui na imagem vocês conseguem ver
bem onde eu estou assinalando aqui, uma espécie de barracão, né? Está vendo aqui, ó? A isso deu-se o nome de feitorias. E o que eram essas feitorias? As feitorias portuguesas foram entrepostos comerciais, geralmente fortificados e instalados em zonas costeiras que os portugueses construíram. Para quê, gente? Para centralizar e também dominar o comércio dos produtos locais para o reino. E funcionava simultaneamente como mercado, armazém, ponto de apoio à navegação e também como alfândega. Está vendo essa ilustração? Onde estou assinalando para vocês aqui, ó. A isso deu-se o título de feitorias, tá? Que era um entreposto comercial geralmente fortificado e ficava nas zonas costeiras. Eram governadas por um feitor, feitorias, governada por um feitor, encarregado de reger as trocas, negociar produtos em dado ponto do reino, né? E cobrar impostos, que era a quinta parte. A primeira feitoria que nós temos notícia dentro da nossa história foi na ilha de Fernando de Noronha, que eu acabei de falar para vocês agora, um ponto turístico muito visitado aqui no Brasil. A primeira feitoria foi na ilha de Fernando de Noronha, em 1504, tornando-se mais tarde também a primeira capitania hereditária brasileira. Tá? Bom, aí acontece disputas pelo território descoberto por Pedro Álvares Cabral. Descoberto, como eu sempre digo, pessoal, nós não podemos dizer que Pedro Álvares descobriu o Brasil, ok? Ele tomou posse, tá? E aí, então, nós temos as primeiras disputas pelo território. Os franceses também passaram a frequentar o litoral brasileiro. E por meio de aliança com os índios tupinambás, inimigos dos tupiniquins, levaram grandes carregamentos de pau-brasil. Com medo de perder as terras, Dom João III decide colonizar o território, enviando então uma expedição colonizadora. Essa expedição colonizadora, ela foi comandada por Martim Afonso de Souza. O que Martim Afonso de Souza fez? Combateu os franceses, explorou o litoral e fundou São Vicente. Gente, presta bem atenção nisso. São Vicente é uma cidade hoje que fica no litoral paulista, no litoral de São Paulo, e ela fica ao lado da cidade de Santos. E é muito interessante que você está em Santos, atravessa uma rua, você já está em São Vicente, tá? Então, memorizem para o resto da vida de vocês. Bem-vindo ao mundo do conhecimento. São Vicente, a primeira vila do Brasil, em 1532, fundada por Martim Afonso de Souza, tá? Então, pessoal, a primeira vila no Brasil foi São Vicente, fundada em 1532 por Martim Afonso de Souza. Essa área era habitada por índios, os guaianazes e os carijós. Os índios guaianazes e carijós habitavam essa área. Martim Afonso de Souza chega, toma posse, funda São Vicente, a primeira vila do Brasil em 1532. Então, só para vocês poderem se localizar, São Vicente, ela fica do lado da cidade de Santos. Atravessou a rua, atravessou uma avenida, você está em São Vicente. Ali, então, Martim Afonso de Souza ergue uma capela e o primeiro engenho para a produção de cana-de-açúcar. Olha para vocês verem. Nesse local, nessa primeira vila chamada de São Vicente, em 1532, Martim Afonso de Souza ergue uma capela e monta também o primeiro engenho para a produção de cana-de-açúcar no Brasil. As mudas de cana-de-açúcar foram trazidas nessa expedição colonizadora por Martim Afonso de Souza. A ilha de São Vicente, hoje, é chamada de a célula máter da nacionalidade, né? Por ter sido a primeira cidade do Brasil. Tá? Então, São Vicente, hoje, é chamada de a célula máter da nacionalidade, por ter sido a primeira cidade do Brasil. Ok? Então, aqui, ó, eu estou mostrando aqui para vocês, né, um óleo sobre tela do Benedito Calixto, do ano de 1000
1900. Esse óleo sobre tela, ele está no Museu Paulista da USP. Bom, e o que nós aprendemos nessa aula, então, gente? Então, nessa aula de hoje, nós falamos sobre a expedição de Pedro Álvares Cabral, né? O resultado da chegada do Pedro Álvares Cabral naquilo que hoje nós chamamos de Brasil. Lembram? 22 de abril de 1500? Pedro Álvares Cabral saiu para ir aonde? Ele saiu para ir às Índias. Mas ele tinha uma autorização para que ele pudesse tomar posse de todas as terras que ele encontrasse pelo caminho. Ele chega no dia 22 de abril de 1500, ele avista um monte arredondado, dá o nome de Monte Pascoal, por estar na semana da Páscoa, toma posse das terras, finca uma cruz e reza a primeira missa. As expedições portuguesas de exploração e reconhecimento entre 1500 e 1531 vêm para o Brasil algumas expedições de exploração, a expedição guarda-costa, a expedição dos comerciantes que vieram para cá para explorar o pau-brasil, né? Expedições de reconhecimento, e também o período pré-colonial. Nesse período pré-colonial, nós vamos destacar aqui a expedição do Martim Afonso de Souza, né? Do Martim Afonso de Souza, uma expedição colonizadora, né? Uma expedição colonizadora. Então, durante esse período, pessoal, pré-colonial no Brasil, nós tivemos, nesse período pré-colonial, as expedições de exploração e também de reconhecimento, né? As expedições de exploração e também as expedições de reconhecimento. Esse período vai de 1500 a 1530, que é o período que nós estudamos hoje, né? Que é o período pré-colonial. E esse período pré-colonial, destacando para você, ele termina com a expedição colonizadora do Martim Afonso de Souza, que funda a primeira vila do Brasil, a Vila de São Vicente, em 1532. Ali ele ergue o primeiro engenho para a produção de açúcar e ergue também uma capela, como vocês podem ver aqui nessa imagem do ano de 1900, tá bom? Então, recapitulando para vocês, nós temos aqui Pedro Álvares Cabral chegando ao Brasil em 22 de abril do ano de 1500, tomando posse da terra. Aí nós temos, então, né, depois da chegada do Pedro Álvares Cabral, nós temos, então, algumas expedições que vêm para a nossa região, né, para a região que Pedro Álvares Cabral chegou. E esse período nós damos o nome de período pré-colonial. Os primeiros e principais colonizadores foram traficantes, náufragos, degredados, né, que acabaram vindo para o Brasil. Aí nós tivemos, então, as primeiras expedições. Nós tivemos o Gaspar de Lemos em 1501, que explorou o litoral brasileiro. Aí vem Gonçalo Coelho em 1503, que são comerciantes contratados pelo rei de Portugal para explorar o pau-brasil. Aí vem Cristóvão Jacques em 1516 e 1526, duas expedições para deter o contrabando do pau-brasil, né? Essas expedições receberam o nome de expedições guarda-costas. A principal atividade econômica no período pré-colonial de 1500 a 1531 era a extração do pau-brasil, ou pau de tinta, né? Esse trabalho era feito pelos índios, e em troca recebiam espelho, gorro, machado, bijuteria, roupas, essas coisas assim. Foram construídas também as feitorias, governadas por um feitor. A primeira feitoria foi na ilha de Fernão de Noronha, em 1504, que mais tarde tornou também a primeira capitania
hereditária do Brasil. Os franceses também faziam o contrabando do pau-brasil, porque eles tinham uma aliança com os índios tupinambás, que eram inimigos dos tupiniquins, e levaram grandes carregamentos de pau-brasil embora. Aí, o rei de Portugal, na época, Dom João III, com medo de perder as terras, devido ao contrabando dos franceses, ele envia, então, uma expedição colonizadora, e é comandada por Martim Afonso de Souza, que funda a Vila de São Vicente, e constrói o primeiro engenho para a produção da cana-de-açúcar e ergue também a capela em São Vicente. Tá? São Vicente, como eu disse para vocês, foi fundada em 1532, a primeira vila do território brasileiro. Certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham tido uma boa aula, que vocês tenham conseguido captar um pouco de conhecimento sobre esse período da história do Brasil. Pedro Álvares Cabral, ele sai com uma esquadra rumo à Índia, mas ele tinha uma autorização para tomar posse de todas as terras que porventura fossem encontradas, baseados no Tratado de Tordesilhas. 22 de abril de 1500, ele toma posse das terras de Veracruz, que depois passou a se chamar Brasil. De 1500 a 1531, as expedições que vieram para cá, num período que nós denominamos, dentro da história do Brasil, de período pré-colonial. Pré-colonial é tudo aquilo que vem antes da efetiva colonização. Os primeiros colonizadores foram quem? Degredados, náufragos, assassinos, bandidos, primeiros colonizadores do nosso país. Em 1532, é fundada a primeira vila do Brasil, a Vila de São Vicente, por Martim Afonso de Souza, que funda também o primeiro engenho para a produção de açúcar. E por que Martim Afonso de Souza vem para o Brasil? Porque o rei de Portugal estava com medo de perder as terras. Perder as terras para quem, pessoal? Para a França, que fazia um grande contrabando de pau-brasil. Lembrando você que o pau-brasil era uma madeira também chamada de pau de tinta, que servia na época para tingir tecido, para fazer casas e também para fabricar móveis. Bom, gostaria muito que vocês, alunos do MIT, vocês, alunos aí das redes sociais, que vocês fizessem uma pesquisa sobre esse período da história do Brasil. Esse período que nós chamamos de período pré-colonial, que é um período, uma fase que acaba ficando meio que esquecida dentro da nossa história. Façam uma pesquisa. Vejam como foi a exploração do pau-brasil. Entendam como foi a viagem de Pedro Álvares Cabral, como ele toma posse dessas terras em nome do rei de Portugal. Pesquisem sobre a primeira missa que foi rezada no Brasil. Eu sempre digo o seguinte, gente, as pessoas raramente sabem disso e, por falta de conhecimento, às vezes as pessoas acabam não falando sobre isso, né? O Brasil, ele começou no Nordeste. Tomou-se posse das terras em Porto Seguro, que fica na Bahia, Nordeste. A primeira rua do Brasil foi no Nordeste. A primeira missa, ela foi celebrada no Nordeste. A primeira cruz, símbolo do cristianismo, ela foi erguida no Nordeste. A primeira capital do nosso país, a primeira capital do Brasil, foi no Nordeste. Então, veja bem, o quanto o nosso país deve ao Nordeste brasileiro, né? O Brasil começou no Nordeste e, às vezes, as pessoas subjugam os nordestinos, porque quando você fala de Nordeste brasileiro, vem à sua mente a fome, a miséria, o sertão nordestino, vem em sua mente a seca, né? Vem em sua mente a questão das pessoas que sofrem tanto.
com essa questão da seca no Nordeste brasileiro. Tem também o litoral nordestino maravilhoso, né? Mas as pessoas não sabem, ou se sabem, não se recordam, que o Brasil, ele começou no Nordeste. O Brasil começou no Nordeste. Pessoal, um forte abraço para todos vocês. Muito obrigado. Pesquisem, viu? Pesquisem sobre o tema, pesquisem sobre a nossa aula de hoje e sejam bem-vindos de verdade mesmo ao mundo do conhecimento. Um grande abraço aí para todos vocês.